Bom dia, meninas. A paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui iniciando o nosso primeiro dia do propósito da Páscoa. Eu tinha feito uma enquete, se vocês preferiam por áudio, por mensagem ou por vídeo. E o vídeo foi campeão. Todas optaram pelo vídeo, todas que participaram, obviamente. Então, nós vamos fazer esse propósito 7 dias por vídeo. Hoje é o nosso primeiro dia, vamos estar aqui aprendendo um pouquinho sobre a Páscoa. Eu não vou falar nada que vocês não saibam. Todo mundo sabe que a Páscoa nós celebramos a nossa libertação do Egito e nós vamos aprender cada dia um pouquinho da Páscoa. Vamos estar, na verdade, não aprendendo, mas trazendo à nossa memória aquilo que nós já sabemos. E eu creio que vai ser bênção para a nossa vida, porque a Páscoa já é no domingo. E nós precisamos fazer essa meditação. Vai ser um revestimento. Viemos aí de 12 dias de propósito, clamando por essa situação da nossa nação, né? Por tantas coisas. E eu acredito que agora é o tempo do nosso renovo. Nosso revestimento, nosso renovo. E eu creio que Deus vai nos renovar nessa semana. Amém? Antes de nós começarmos, nós vamos ler 2 textos. O primeiro texto está lá em Êxodo 12. Nós vamos ler do versículo 21 até o 28. E depois nós vamos ler 1 Coríntios 5, tá bom? Vamos começar por Êxodo. Êxodo 12, 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de esopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o sangue passará àquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, e quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Agora nós vamos ler 1 Coríntios 5, um texto bem conhecido também. Versículo 7. 1 Coríntios 5, versículo 7. Diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nós lemos aqui 2 textos. O primeiro no Antigo Testamento e o segundo no Novo Testamento. Antes da gente dar sequência desse estudo de hoje, eu preciso deixar 2 coisas para vocês bem claras. Primeira coisa, precisamos entender que a Páscoa é uma herança de Israel derramada sobre a igreja. Começou lá no Antigo Testamento, é uma herança de Israel e foi derramada sobre a igreja. Amém? Outra coisa, não existe Páscoa cristã e Páscoa judaica. Páscoa é Páscoa, tá? Lá na frente, nos próximos estudos, a gente vai entender por que o nosso calendário foi modificado.
Por que que deixamos de comemorar a Páscoa no dia, né, do calendário lunar, né, juntamente com o povo judeu, e passamos a celebrar junto com o povo católico? Porque esse dia de Páscoa que celebramos é uma Páscoa que entrou para o calendário, que é do calendário católico. Isso aconteceu lá no século IV, mais ou menos no ano 325, 328 depois de Cristo. Mais na frente nós vamos entender como que houve essa modificação. Então não é necessário você falar Páscoa cristã e a Páscoa judaica. É uma Páscoa só. Você vê isso na Bíblia? Não, isso não está na Bíblia. Então, se não está na Bíblia, nós não vamos tomar como verdadeira essa afirmação. Nós vamos declarar a Páscoa, ou Pessa, como é no original hebraico. Amém? Ficou claro até aqui? Então, vamos prosseguir. Nós precisamos entender que salvação e redenção do Novo Testamento é retirada da história da Páscoa. Então, todo o plano de salvação que está aqui no Novo Testamento, que nós já conhecemos, ela é retirada do plano da Páscoa. Como assim? Calma, nós vamos ver cada ponto desse hoje, aqui nessa primeira parte do nosso estudo, porque sem esse pano de fundo, vai ficar difícil nós entendermos o que vamos falar nos próximos dias. E você precisa entender isso. Aí você, às vezes, se esqueceu ou não... nunca sim, prestou atenção, então nós vamos estar falando sobre isso também. E vamos começar por Mateus 2, 13 e 15. No capítulo de Mateus, número 2, versículos do 13 ao 15, nós vamos ver, você depois vai ler isso tudinho aí na sua Bíblia, ok? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu não vou ler todas as passagens. Mas nessa passagem de Mateus 2, 13 a 15, nós vamos ver que Jesus, que Deus, se apresenta para José e dá uma ordem para que ele saia de onde ele está, com Maria e Jesus, e vá para o Egito, até que passe o livramento, até que passe o tempo de Herodes. Porque naquele tempo Herodes deu uma ordem que matasse os primogênitos. Então Deus dá uma ordem para que José saia e vá para o Egito. Se nós formos olhar na história do início do Antigo Testamento, nós vamos ver também que o povo de Israel foi para o Egito para salvar-se da fome. Havia fome em Israel e o povo foi ao Egito no tempo de José. Lembraram disso? Então, esse é o primeiro ponto de partida. O segundo ponto, a morte dos primogênitos. Em Mateus 2,16, nós vamos ver a morte dos primogênitos por uma ordem de Herodes. No Antigo Testamento, nós vamos ver também no primeiro capítulo, lá no capítulo 21 de Êxodo, que também houve a morte dos primogênitos no Egito. Terceiro ponto. Em Mateus 4:1, nós vamos ver que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado e ficou ali em jejum, ficou no deserto em jejum por 40 dias e 40 noites. E também nós vamos ver no Antigo Testamento que o povo ficou no deserto por quanto tempo? Por 40 anos. Quarto ponto, o Cordeiro de Deus está lá em João 1,19. João vai dizer assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Quando nós vamos ler lá no Antigo Testamento, lá quando Moisés dá ordem ao povo passar o sangue dos umbrais, que sangue é esse que simboliza esse livramento? É o sangue de um cordeiro. Então, esse cordeiro do Novo Testamento está correlacionado com essa frase, com esse ato do povo lá no Antigo Testamento. Número 5, Jesus, como nós já lemos aqui em Coríntios, Jesus é a nossa Páscoa. Ele se fez sacrifício por nós. Então, nós vamos ver que também houve um sacrifício lá no Antigo Testamento. Amém?
Romanos 6, 17 e 23, o apóstolo Paulo vai falar muito bem da questão que éramos escravos do pecado e hoje somos livres para Deus. O apóstolo Paulo vai falar isso muito bem. Eu vou ler só o último versículo, mas eu queria que você lesse aí na sua casa. Romanos 6, do 17 ao 23. Eu vou estar lendo só o 23 para você entender. O 22, na verdade, ó. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, aqui nós vamos ver essa mesma fala essa mesma situação aconteceu no Antigo Testamento, quando Deus tirou o povo do Egito e trouxe para a libertação. Éramos escravos do Egito e nos tornamos livres com o Senhor Jesus. Lá em Deuteronômio 29, 10 e 18, esse aqui é o 7º ponto. Lá em Deuteronômio 29, 10 e 18, nós vamos ver que Deus faz um concerto. Deus faz uma aliança. Você vai ler lá. Eu preciso que você leia tudo isso para você entender e para que o nosso estudo tenha basamento, ok? Deuteronômio 29, 10, 18. Nós vamos ver que é um concerto entre Israel e as nações, entrando na aliança com Deus. Deuteronômio 29. Eu vou ler só um trechinho para você ter noção, mas como eu já falei, você vai ler, eu creio que você vai ler, né? Deuteronômio 29, eu falei do 10 ao 18. Você vai começar a ler do 10. Eu vou estar lendo só aqui o 18. Cadê? Deus vai falar assim, no 18. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. Então nós vamos ver que Deus ali está fazendo uma aliança de Israel com todas as nações. O que eu vejo no Novo Testamento? Essa aliança chegou conosco. Quando Jesus veio, fez o seu sacrifício por nós, ele também nos incluiu nesse plano de salvação. Nós, os gentios, fomos incluídos no plano de salvação. Nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Éramos gentios e nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Oitava situação. Nós vamos ver que em Apocalipse vão se falar de 7 pragas. E nós temos no Êxodo as 10 pragas do Egito. Última coisa, lá em Apocalipse 15, versículo 3, que é o capítulo que fala das pragas, você vai ver que eles vão mencionar o cântico de Moisés. O cântico do Êxodo 15 vai ser mencionado lá em Apocalipse. E vão dizer, cantarão o cântico de Moisés. Então nós podemos entender que todo plano de salvação, todo plano de redenção, de remissão, ele está pautado na Páscoa. Ele está pautado na saída do povo de Israel do Egito. Mas por que isso? Por que foi dessa maneira? É uma coincidência? Não. Por que isso aconteceu dessa maneira? Nós precisamos entender que a festa da Páscoa, ela simboliza, a festa é um pertencimento, é uma identidade. Vocês sabem que o povo, quando ficou no Egito, eles perderam a sua identidade. E demoraram anos, 40 anos, para que o Egito saísse deles. Então a festa da Páscoa, ela simboliza essa festa de pertencimento, dessa identidade. Nós fomos salvos para crescer e desenvolver a salvação.
Quando nós aceitamos Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, somos salvos, nós desenvolvemos a salvação. Esse desenvolver a salvação está pautado na santificação, porque a palavra do Senhor diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, a salvação é o primeiro ato. Desenvolvimento da salvação está condicionado à minha santificação. E qual é o símbolo da Páscoa? O símbolo da Páscoa para nós cristãos é o sangue nos umbrais. O sangue nos umbrais, ele simboliza esse pertencimento, essa credencial. O sangue nos umbrais serviu para Deus nos dar libertação? Não. Será que Deus não sabia quem era judeu, quem era egípcio? Claro que Deus sabia disso. Esse sangue nos umbrais não foi para Deus. Esse sangue nos umbrais foi para nós. Foi um símbolo para nós. Para que nós olhemos, para que nós olhássemos, para que os nossos antepassados olhassem e lembrassem, atentassem para a salvação. Para que isso ficasse no intento do pensamento do povo. Tanto que Deus manda que o povo fale, explique aos seus filhos, quando fizer esse culto, explique. Que culto é esse? É o culto da Páscoa. É esse culto que fazemos todo ano. Esse culto da Páscoa tem que ser lembrado, tem que ser falado. Por que estamos celebrando a Páscoa? Qual o motivo da Páscoa? Tá? Este símbolo, como eu já falei, foi feito para nós, para que possamos saber que existe uma marca, um sangue, uma redenção. Esse símbolo é para nos lembrar que o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Nós temos um dono e nos deu a salvação. E nenhuma condenação há sobre nós. E isso é um privilégio. Isso é uma bênção, uma dádiva de Deus. Então, hoje, no primeiro dia, nós falamos sobre o símbolo da Páscoa e o significado da Páscoa, que é o pertencimento. Eu espero que você tenha gostado. E antes de terminar esse vídeo, eu queria que nós fizéssemos uma oração para agradecer esse privilégio. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por este privilégio, te agradecer por esse primeiro dia de propósito, na qual estamos aqui, Deus, meditando na Tua palavra, declarando e trazendo à nossa memória a Páscoa do Senhor. O Senhor deu ordem que não esquecêssemos das Tuas festas. E nós estamos aqui, Senhor, lembrando da Tua festa, lembrando, Senhor, que um dia fomos escravos, mas hoje nos tornamos livres porque o Senhor nos comprou com Teu sangue. O Senhor nos comprou com alto preço e é por causa deste sacrifício, é por causa deste sangue que nos tornamos livres e alcançamos a salvação e estaremos na vida eterna. Senhor, que nunca venhamos nos esquecer de onde o Senhor nos tirou e que nunca venhamos querer voltar para lá, mas que possamos, Senhor, prosseguir para o alvo, para o plano da soberana salvação que está em Cristo Jesus. Amém. Então, espero que você tenha gostado. O vídeo vai ficar um pouquinho longo. Esse vídeo está com 18 minutos, 18 e 13. Amanhã vamos estar no segundo vídeo, a segunda parte do nosso propósito. A Páscoa é uma festa muito linda e nós precisamos resgatar essa memória da Páscoa, tanto na nossa casa quanto com os nossos filhos. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.